Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou passando aqui então para auxiliar vocês na correção das atividades, para que vocês possam se dar conta de algum ou outro errinho, tirar alguma dúvida que tenha ficado. Peço então que vocês acompanhem comigo, tá bom? Nós temos ali no início um texto sobre meninos que sonham com casa de verdade, né? Onde cinco crianças que moram embaixo do viaduto de São Paulo entrevistam então a ex-prefeita Marta Suplicy. E aí nessa entrevista essas crianças contam um pouquinho da realidade delas de morar na rua, né, embaixo do viaduto, sem direito a uma alimentação saudável, sem direito a ir para a escola, as condições básicas da vida, né? Então, logo depois disso, nós temos a interpretação desse texto. E a primeira pergunta é qual o principal problema que as crianças da reportagem enfrentam, né? E a gente vê então que é a falta de moradia, porque elas não têm onde morar, elas moram embaixo do viaduto. E claro que essa falta de moradia traz várias outras consequências, né? Mas o principal problema é esse. Na questão 2, pergunta por que Fernando Henrique, uma das crianças que entrevistou a ex-prefeita, foi morar embaixo do viaduto. E aí, logo no início do texto, o Fernando conta para ela que eles moravam de aluguel, mas que a mãe dele ficou sem dinheiro para continuar pagando esse aluguel e por isso, então, eles foram morar embaixo do viaduto. Então, pode colocar isso na resposta. Aí na pergunta 3, a ex-prefeita ficou impressionada com a dificuldade das crianças para lerem as perguntas da entrevista. E aí pergunta por que elas têm essa dificuldade, né, se a maioria tem mais que 10 anos. E isso acontece porque elas moram na rua, né, elas não têm condições, né, de ter uma alimentação saudável, de ter um sono tranquilo, de ter o material escolar. Até um deles fala que teve que pedir o material escolar para poder estudar. E teve outro que fala também que ele foi tirado da escola porque a merenda era regulada, então, e a mãe dele trocou ele de escola, provavelmente para ele poder fazer aquela refeição sem alguém regulando, né? Possivelmente a única refeição do dia, então por isso essa troca. E, consequentemente, então, as dificuldades, né? Em sua opinião, como é a vida dessas crianças e por quê? Essa é uma resposta pessoal, mas eu acredito que todos vocês vão concordar que é uma vida difícil, né? Essas crianças elas não podem brincar, elas não podem ser crianças, elas vivem na rua, passam muitas vezes fome, frio, né? Não podem ir à escola, então é uma vida realmente muito difícil. E na 5, pergunto o que você acha que precisa ser feito para que essas crianças vivam com dignidade, alegria, tendo seus direitos e deveres respeitados. Então, elas precisam de uma casa, de segurança, de alimentação saudável, de acesso à escola. A gente pode listar várias coisas, né, que essas crianças realmente precisam, mas eu creio que isso aqui que eu coloquei já mostra o básico, assim, que infelizmente para elas não é acessível, né. Na 6, como você imagina que seja a vida de uma criança de rua? Novamente, uma resposta pessoal, mas eu acredito que todos vão concordar que é uma vida muito difícil, muito triste, é bem parecida com a resposta da outra questão que perguntava como era a vida deles, né? E aí, quando Juliana diz, a senhora sabia que os alunos da escola riem de nós porque moramos embaixo da ponte, ela está sofrendo bullying, né? E vimos que o bullying é uma das formas de violência que mais cresce no mundo. Infelizmente, é cada vez mais comum, né? E causa cada vez mais danos. E aí pergunto o que você pensa sobre o assunto e o que você diria a uma pessoa que usa apelidos como forma de agredir o outro, afetando o estado emocional dessa criança. Também é uma resposta pessoal, mas todos sabemos que é algo muito errado, que a gente sempre tem que buscar ajudar essa pessoa a entender que isso não se faz, que ela deve respeitar as diferenças, porque são as diferenças que nos tornam únicos e especiais, né? Depois, nós temos algumas frases para ordenar. Essa grande maioria acertou, mas teve alguns que deixaram algumas em branco ou que erraram na pontuação. Então, eu peço que vocês confiram aqui, ó. Na primeira fica, então, você já passou por um lugar onde existam pessoas vivendo sem boas condições de vida? E é uma pergunta, então o ponto de interrogação ali no final. Na segunda, o jornal convidou algumas crianças para entrevistarem a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy.
Então, fiquem atentos que eu vi que alguns colocaram o contrário, né? Como se o jornal tivesse convidado a Marta para entrevistar as crianças, mas não é isso que acontece. E também ficaria um erro de concordância, porque entrevistarem tá no plural, né? Foram algumas crianças, tá? Na C, então, algumas condições básicas: ter o que comer, onde morar, saúde, lazer, segurança. E aí reparem que tem aquele travessão ali, porque ele está separando, ele está exemplificando, então, essas condições básicas que é citado anteriormente. Tá? E aí depois acaba com reticências, porque existem outras condições que também são essenciais, né? Mas aqui são citadas essas, tá? Finaliza a frase com ponto final, o mesmo vale para a anterior. E aqui na D é muita criança precisando de proteção. E daí eu coloquei o ponto de exclamação, mas também poderia ser feito com ponto final, né? Eu coloquei o ponto de exclamação porque eu vejo como uma frase realmente exclamativa, como, né, uma surpresa, uma coisa que é dita com espanto, né? Então, por isso eu coloquei esse ponto, mas se fosse colocado ponto final, não estaria errado. Depois, galera, a gente passa para as atividades de ciências, onde a gente aprendeu um pouquinho mais sobre pirâmide alimentar, sobre como ter uma alimentação saudável e balanceada. Daí a gente tem aqui a pirâmide com a Magali, né? O meu ficou um pouquinho desconfigurado, mas a ordem tá a mesma, tá? Então, a gente vê ali que na linha de baixo, que são os alimentos que a gente mais deve consumir, nós temos os carboidratos, então, os pães, massa, arroz, farinha, batata, biscoito, né? Tudo que contém o trigo, que são os elementos que nos dão energia. Depois, no segundo grupo, nós temos as frutas, as verduras, que também são muito importantes, né? Tem muitas vitaminas. Depois vem as proteínas, aí tem carne, leite, ovo, feijão, soja, né? E por último, então, o quarto grupo, que na verdade é o grupo que a gente deve comer o menos possível, né? Que são os doces, os óleos, as margarinas, aquelas coisas que não são tão boas para a saúde, né? Então, a gente deve comer a menor quantidade possível, tá? Sempre seguindo, então, essa ordem da pirâmide. Onde ela é maior, é o que a gente come em maior quantidade e assim por diante. E daí aqui tem o texto explicando um pouco sobre os benefícios de cada um desses alimentos, sobre o consumo que se aconselha ter deles. Então, aqui aconselha-se o consumo de 5 a 9 porções desse primeiro grupo, e vocês vão ver que os outros grupos que são menores, o aconselhamento é, né, de menores quantidades, então. Depois, nós temos aqui, marque a única alternativa abaixo que está incorreta, e muita gente errou essa questão. Eu acredito que mais por ter se confundido com o enunciado, porque ele está pedindo a incorreta. E aí a gente vê várias coisas que são certas, né? Então acabou tendo essa confusão. Então, podemos comer mais frutas do que doces? Com certeza, porque frutas são ricas em vitaminas, então a gente sempre deve comer mais do que doces, né? Doces é a coisa que a gente menos precisa. E podemos comer mais carnes do que doces? Também. Como eu disse, doces é a coisa que a gente menos precisa e carne é uma fonte de proteína, então a gente deve comer bastante, sim. Podemos comer mais pão do que carne? Também é verdade. Você viu que o pão ele é um carboidrato, então ele está na base da nossa pirâmide. Ele é uma das coisas que a gente mais pode comer porque ele nos fornece energia. E daí a gente tem ali a errada que fala podemos comer mais verduras do que pão. E isso também gera uma confusão, porque a gente sempre vê que a verdura é rica em vitamina, e realmente é. Então vem aquela ideia de que é certo comer mais verduras do que pão. Mas, como a gente observa aqui na nossa pirâmide, o pão está embaixo, ele é do grupo dos carboidratos, e as frutas vêm logo depois, as verduras, as frutas, né? Então é correto dizer que a gente deve comer mais pão do que verduras, e não o contrário. Por isso, aquela ali é a que está incorreta, como pede no enunciado. Responda: para que servem os alimentos? Então, os alimentos eles ajudam na manutenção, no crescimento dos tecidos, eles nos dão energia, eles são fontes de vitaminas. Tem várias respostas que a gente pode colocar aqui que estariam corretas, né? E por que necessitamos de energia, então? Para realizar as nossas atividades do dia a dia, né? Para tudo a gente precisa de energia.
É como um celular que a gente tem que carregar para poder usar. E assim, qualquer equipamento, né, precisa de sua fonte de energia e a nossa fonte são então os alimentos. E aí pede para citar 4 alimentos que nos forneçam energia. Então, os que fornecem energia são os carboidratos. Eu vi que muita gente aí acabou colocando saladas ou outros alimentos que realmente são ótimos para nós também, que tem vários nutrientes, mas aqui quando a gente fala de energia, a gente fala de carboidratos. Então, tudo que for rico em trigo, arroz, pão, batata, mandioca, biscoitos, bolo, tá? E dê um exemplo de alimento para cada grupo alimentar abaixo. Então, os energéticos a gente pode citar a massa ali, que são os carboidratos. Construtores são as nossas proteínas, então a gente pode colocar carne, ovo, né? E regulador, então, aquela parte ali onde tem as verduras, as frutas, né? Então, eu coloquei o brócolis aqui, mas poderia ser qualquer outro. E aí uma pesquisa, né, do que é o escorbuto e como se evita essa doença. O escorbuto, então, é uma doença aguda ou crônica derivada da carência de vitamina C. Então, quando a pessoa tem, ela fica com hemorragias, da alteração nas gengivas, da queda da resistência, infecções. É uma doença relativamente rara, na verdade, mas é sempre importante a gente manter um bom nível de vitamina C no nosso organismo, então sempre comer bastante alimentos que contêm isso para evitar que essa doença aconteça, né? Depois pede novamente 2 nutrientes energéticos, eu coloquei os pães e bolos, né? Poderia ser qualquer outro da lista dos carboidratos. E essas aqui eu não cheguei a responder porque são perguntas bem pessoais, né? De como é a sua alimentação atualmente, se você consegue manter uma rotina. Trouxe essas perguntas mais como uma reflexão, porque é muito importante que a gente mantenha uma rotina alimentar, que a gente busque fazer as refeições certinhas, nos horários certos, obedecendo as quantidades ali que pede na pirâmide. E isso não é só uma questão de estética, ou porque vai engordar ou vai emagrecer, mas principalmente de saúde, né? Ali está distribuída da forma como a gente se mantém saudável, com bastante energia, com bastante disposição, então por isso é importante manter uma rotina. E aí eu pedi que vocês ordenassem a pirâmide alimentar de acordo com o modo que você se alimenta, né? Como que você montaria se fosse... Claro que a gente sabe que o jeito certo é aquele que está ali, mas mais a nível de reflexão pra gente ver o quanto a nossa está errada às vezes, né? A minha, inclusive, eu coloquei ali, tá um pouco errada, né? Eu realmente como mais carboidratos, então isso tá certo. Mas eu acabo comendo mais as proteínas do que as verduras e as frutas, então isso teria que inverter. E doce eu quase não como, então tá tudo bem. Daí ali eu pedi que vocês listassem também os hábitos alimentares de vocês, mais a nível de reflexão, para vocês verem como vocês estão obedecendo o que sugere a pirâmide e o que poderia melhorar, né? Sempre importante refletir sobre isso, porque é a nossa saúde, né? E principalmente nesse momento que estamos vivendo, a gente tem que fortalecer a nossa imunidade. Então é importante sim manter uma rotina, comer coisas saudáveis, porque daí diminuem os riscos de ficarmos doentes. Depois aqui ficou um pouquinho confuso de entender, né? Mas para isso eu usei uma cor para cada um, então, que a gente tem o 88.888, depois o 80.808, 80.880, 88.008, 80.008. Então, aí pede para vocês ligarem ao lugar onde está escrito. Eles não fiz a ligação aqui, mas como fiz no Word, fica um pouco complicado de entender, mas acho que lendo ficou ok. Tá? Nós já estamos então nas atividades de matemática, que foram as do terceiro dia. E temos aqui então essa tabela para ordenar os números. O 2 ficaria aqui na centena de milhar, sexta ordem. O 7 aqui, dezena de milhar, quinta ordem. O 8 nas unidades de milhar, quarta ordem. O 1 aqui nas centenas, terceira ordem.
o 0 nas dezenas segunda ordem e o 9, que não pediu aqui no exercício, mas o 9, então, seria, né, o algarismo de primeira ordem unidade, como está aqui no nosso exemplo. Então, era isso que eu precisava que vocês escrevessem aqui. Sempre importante colocar tanto a ordem quanto ali a classe, né? E pedir, então, que vocês fizessem a decomposição do número, que é o 278.109, 2 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar, 8 unidades de milhar, 1 centena, 0 dezenas e 9 unidades, tá? E o mesmo vocês devem fazer, então, com os demais números do exercício aqui. Nós temos os 781.493, que são 7 centenas de milhar, 8 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar, 4 centenas, 9 dezenas e 3 unidades. Depois nós temos o 904.528, que são 9 centenas de milhar, 0 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 5 centenas, 2 dezenas e 8 unidades. Depois o 8.145, 8 unidades de milhar, 1 centena, 4 dezenas e 5 unidades. O 634, que são 6 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. E o 71.652, que são 7 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar, 6 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. Daí aqui nós temos uma explicação sobre os palíndromos. Os palíndromos são aqueles números que a gente consegue ler do mesmo jeito, seja de frente para trás ou de trás para frente. Como o caso do 313, que a gente lê da direita para a esquerda fica 313, e se lê da esquerda para a direita também fica 313. O mesmo acontece com o 21.512, com o 4.884, com o 333.333. Ele pede no exercício seguinte que vocês, então, circulem os números com os quais acontece a mesma coisa, né? E aí a gente tem aqui o 8.117, que não dá, porque se fosse ler o inverso seria 7.118, né? Mas temos aqui o 92.329, que fica igual, independente da posição com que lermos. 515, mesma situação, né? Tanto se lê de frente para trás, quanto de trás para frente fica 515, e isso já não acontece com esses outros dois aqui. E pede para escrever 3 números que sejam esses palíndromos, né? Existem uma infinidade de exemplos que a gente poderia dar, até porque os números são infinitos, mas eu coloquei esses 3 aqui, que tanto se você ler de frente para trás, quanto de trás para frente, ficam o mesmo número. Essa questão aqui, a número 2, gerou bastante dúvida, tá? Então, pedi um número que tenha 6 unidades na quinta ordem. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na quinta ordem, o quinto número da direita para a esquerda, o número 6. Depois, 9 unidades de milhar. Então, o 9 vem logo depois do 6, 69.000. E aí, aqui gerou a confusão porque o pessoal já colocou o 8. Mas não, ó. Repare que o 8 fala de dezenas. Mas antes das dezenas vem as centenas, então 7 centenas. Então, primeiro 7, daí 8 dezenas e 1 unidade. Então, fica o número 69.781. Depois, nós temos o número 46.872, que tem 2 unidades, 7 dezenas, 8 centenas, 6 unidades de milhar e 4 dezenas de milhar. E como escreve por extenso o número 324.569. Então, tá ali escrito para que vocês possam ver, essa maioria acertou. E aí pede o antecessor e o sucessor, isso gerou um pouquinho de confusão em alguns. Então, o antecessor sempre o número que vem antes. Então, antes do 324.569, vem o 324.568, tá? E o que vem depois também, 324.570. Repara que o que muda é apenas o finalzinho ali, né?
E pergunta então se é um número ímpar ou par. A gente sabe que ele é ímpar porque o último algarismo dele é o 9, né? E o 9 é um número ímpar. Então, por isso, então, ele também vai ser ímpar. Depois, temos mais uma atividade de língua portuguesa na quinta-feira, dia 4 de março. Nós temos uma anedota, né? Ou seja, uma espécie de piadinha ali, onde tem a Amélia que vai, então, no ônibus, e aí o cobrador diz que ela não pode entrar com animais, e que ela tem uma galinha na sacola, porque ele ouve o animal cacarejando, e então ela diz que não é uma galinha e que se ela vencesse essa aposta, se ela provasse que não era uma galinha, ela poderia então entrar com um animal no ônibus, né? E ele não restam dúvidas pro cobrador que é uma galinha pelo barulho, então ele concorda com a sugestão dela, mas por fim é um galo, né? Então por isso ela ganha a aposta. E daí temos a interpretação textual, então, desta anedota. Pergunta o nome do personagem principal, que é a Amélia. Qual a profissão do outro personagem? Ele é cobrador de ônibus. Teve uns que colocaram um motorista, mas não, ele é o cobrador, né? Até existem alguns ônibus que o cobrador também é motorista, né? Mas ali eles se referem a ele como cobrador. Quantos parágrafos tem esse texto? Esse muita gente errou, acho que pouquíssimos mesmo acertaram. Gente, parágrafo, a gente conta também os travessões, tá? Cada travessão vai contar como um parágrafo. Então, vamos ver aqui. 1, 2, porque aqui é a continuação da frase, só não coube ele na mesma linha, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aqui a contagem, né? Ficou abrindo aqui a outra parte, mas a única frase que continua na mesma linha é essa aqui, e as demais, então, todas são contadas como uma nova frase, um novo parágrafo, tá? Então, 10 parágrafos. A história se passa em um ônibus. E aqui a letra E é uma questão de opinião, né? Eu coloquei que a Amélia foi muito esperta e o cobrador muito gentil, porque quando ele viu que ela se safou da situação, ele apenas riu, então, e deixou ela viajar de graça. E pergunta também uma resposta pessoal, se você acha que é permitido, né, carregar animais em veículos de transporte público e por quê. Na verdade, a gente sabe que não é, né, mas o porquê já é uma questão mais pessoal. O principal motivo para não perturbar os outros passageiros, mas eu vi que alguns colocaram até a questão da segurança do animal, o que também não está errado, né? E aí substitua as palavras em destaque por sinônimos tirados do texto. Então, quando fala que a Amélia ela é esperta, ela é uma senhora ativa, é a palavra que usa para se referir no texto, né? Que o cobrador teimou, na verdade no texto é colocado que ele insistiu, e muito bem, disse o cobrador seguro, disse o cobrador confiante, né? Então, no texto são esses os sinônimos, até que se fôssemos ver os sinônimos fora do texto, talvez houvessem palavras que se encaixassem melhores, mas no texto são esses sinônimos que a gente tem. Escrevo o antônimo das palavras abaixo. Enquanto o sinônimo é aquilo que significa a mesma coisa, em outras palavras, antônimo é aquilo que significa o oposto, o contrário. Então, o contrário de barulho, silêncio, o contrário de desço, subo, o contrário de satisfeito, insatisfeito, e o contrário de concordo, discordo. E daí saíram muitos desconcordo, mas essa palavra não existe, tá? É discordo. E escreva as palavras no plural. Então, de nuvem, nuvens, de gás, gases, de quintal, quintais e de anel, anéis. Depois pedia para escrever as frases no singular. Os girassóis estão cheios de formigas. O girassol está cheio de formigas. Eu mantive formigas no plural, porque se está cheio é porque existe mais de uma, né? Então não tem como a gente colocar cheios de formiga. E os anéis enfeitam as mãos, o anel enfeita a mão. O pires da xícara é azul.
pires não está no plural, ele é uma palavra que tem esse S no final, né? Acaba que se a gente precisasse colocar ele no plural, como está na primeira frase, ele não se modificaria, então ele mantém-se da mesma forma, independente de estar no plural ou no singular. Então, o pires da xícara é azul ou os pires da xícara são azuis, não muda, né? E o cão dorme no canil do quintal. Depois, no 6, escreva as palavras no diminutivo. Diminutivo de amigo, amiguinho, de menina, menininha, de irmão, irmãozinho, de chinelo, chinelinho. E escreva as palavras no aumentativo e construa as frases com as palavras no aumentativo, né? Então, de sofá, sofazão, comprei um sofazão. De tatu, tatuzão, no zoológico havia um tatuzão. E de boca, pessoal, muita gente errou, muita gente colocou bocona, bocão. E eu até entendo, porque na verdade a gente fala assim, né? Existe uma variação linguística que permite, né, isso, mas se você nos vê pela gramática correta, o aumentativo de boca é bocarra. Então, assustada, ela abriu uma bocarra. E o aumentativo de casa, casarão, há um casarão abandonado na esquina do shopping. Aí pede que se as palavras estiverem no feminino, a gente diga o masculino, e se estiverem no masculino, a gente diga o feminino. Então, de irmão, irmã, de imperatriz, imperador, de rei, rainha, e de cão, cadela. E agora, esse exercício aqui, número 9, gerou bastante dúvida, muita gente errou, então vamos prestar bastante atenção, tá? Chapeuzinho levava uma cesta de frutas para a vovó. Cesta de frutas, cesta de doces, aquela cestinha de Páscoa, todas essas cestas que a gente usa para carregar alguma coisa dentro, são escritas assim, com C e com S. Diferente aqui da letra C, que está falando sexta aluna da fila. Aí já é no sentido de sexto numeral, né? Ela é a sexta posição da fila. Existem 5 alunas antes dela. Então, daí a gente já tem a sexta igual da sexta-feira também, né? Porque também está na sexta posição, é o 6º dia da semana, tá? Então, existe essa diferença, apesar da pronúncia ser a mesma. E depois aqui nos cumprimentos foi onde gerou mais dúvida. Os noivos receberão os cumprimentos da igreja. Cumprimentos é quando alguém vem cumprimentar você, né? Então, os noivos casaram e as pessoas vêm cumprimentar eles, vêm parabenizar, vêm dar oi, enfim. E daí isso, então, são os cumprimentos com U, tá? E o mesmo vale para o cumprimento do nosso dever, que aí está relacionado ao verbo cumprir, né? Devemos cumprir o nosso dever, então também é com U. Já aqui, a parede tinha 2 metros de comprimento, daí está se referindo ao quanto ela era comprida. Por isso, então, daí com O. E por último, temos então as atividades de História e Geografia. Temos ali um artigo que fala a respeito dos nossos direitos, de ter um ambiente ecologicamente equilibrado, né? De ter um ambiente bacana para se viver. E aí é importante salientar aqui, ó, que então, as alternativas, elas estão presentes no próprio texto, né? Fala que todos têm o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, é de direito de todos em relação ao meio ter um ambiente ecologicamente equilibrado, né? Se a gente for colocar de um jeito mais fácil, tá perguntando e para nós, cidadãos, como que deve ser esse meio ambiente, né? Como que é nosso direito que ele seja? Será que o meio ambiente é sem importância? Não, né? E será que ele é desequilibrado? Não é para ser, até pode acontecer devido à poluição, mas o nosso direito é ter um meio ambiente equilibrado. E esse direito nos é garantido
quem deve cuidar desse direito é o poder público, mas também a coletividade. No caso, a coletividade somos nós, né? A gente vive aqui no mesmo ambiente, a gente tem que ajudar a preservá-lo para que ele se mantenha equilibrado, tá? Então também é um dever nosso cuidar do meio ambiente, preservar as coisas para que elas se mantenham da melhor forma possível. E aí pergunta para você o que é cidadania. Então, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, um sujeito de direitos e deveres. Então, todos nós temos os nossos direitos, né, de segurança, de lazer, de uma moradia, enfim. E temos os nossos deveres, né? Não podemos poluir o meio ambiente, não podemos desrespeitar o outro, né? Então, isso é cidadania. Esse conjunto de direitos e deveres é o que nos torna cidadão, e isso é a cidadania. E aí, essa aqui, do que você entende por direitos e deveres do cidadão, fala então dos nossos direitos, que são aquilo que nos é garantido por lei, né? Então, é nosso direito ter segurança, é nosso direito ir à escola, é nosso direito a uma alimentação, uma moradia, né? As coisas que nós merecemos, que nós conquistamos, né? E os deveres, então, são as nossas obrigações, são aquilo que devemos fazer, tá? E pense em uma ou mais atitudes que você possa ter para ajudar a preservar o meio ambiente. Então, eu coloquei não poluir o meio ambiente, separar o lixo, reduzir o consumo de produtos industrializados, porque quando a gente compra um produto industrializado, a gente acaba, né, jogando a embalagem fora, aumenta a poluição. Então, muito melhor a gente comer uma coisa natural. Né? Economizar água é sempre importante. E coloquei aqui também a questão de se locomover a pé ou de bicicleta sempre que possível, né? Porque o carro, o ônibus, a moto, eles geram poluição ao ar, tá? E aí tem o caça-palavra aqui, então, que eu vi que todos conseguiram fazer, então por isso eu não fiz aqui no Word, até porque não tem como. Mas ali, respeito, família, né? Tá bem fácil de encontrar, tá bom, pessoal? Espero que tenham conseguido compreender a atividade agora. Continuo me colocando à disposição em caso de dúvidas, tá bom? Podem chamar ali no privado ou mesmo no grupo, sempre em horário escolar, tá ok? Um ótimo final de semana para vocês e um grande beijo da prof.